Meu nome é John, eu sou professor de inglês. Nesta coleção de fitas, nós temos duas destinadas aos professores. Dentro dessas duas fitas, eu vou procurar ajudar vocês ao nível de pronúncia, ao nível da parte gramatical e ao nível de sugestões para a lição de casa e para como dar a aula em si. Como professor, é muito importante para mim explicar para vocês que essas fitas não são para substituir vocês. A ideia é que você tem um papel fundamental no uso dessas fitas. Vamos imaginar que cada capítulo é um tipo de esqueleto. Cabe ao professor e ao aluno desenvolver e ampliar esse esqueleto. É importante para você, como professor, arrumar uma lista de verbos regulares e irregulares. E também vocabulário. Tanto a lista de verbos quanto vocabulário pode ser encontrados em qualquer livro de inglês. No final de cada capítulo, eu falo practice, treine, pratique. Por quê? Porque, como eu já falei, apresenta apenas um esqueleto. Você O primeiro capítulo, o present tense, não apresenta grandes dificuldades. O interessante é que, depois que nós nos conhecemos, nós não utilizamos muito esse present tense. Bom, no present tense, a terceira pessoa singular, he, she, it, leva o S no verbo. É importante ressaltar que nós precisamos enfatizar a pronúncia no S. I like, she likes. Nós precisamos prestar um pouquinho de atenção em alguns verbos. Vamos supor, study, ele termina em Y. Para colocar studies, nós temos que tirar o Y e colocar I-E-S. Mas isso é bem explicadinho nos livros. Dicas sobre a, an e the. A e an nós usamos para coisas. Uma maçã, an apple. Um carro, a car. Até aí, tudo bem. No plural, cai fora e nós acrescentamos apenas o S. Apples, cars. Muitas pessoas me perguntam por que eu não posso usar one para one car, one apple. Bom, nós usamos one quando você quer enfatizar uma quantidade. Vamos supor que eu falo 10 carros, mas você quer que eu entenda que é um carro. Neste caso, você vai utilizar one car para esclarecer. Caso contrário, eu a ou an. Dicas sobre the. Existe um grupo de palavras que leva o the, mesmo não sendo específicos.
definidos. Tipo, the movies, the cinema. Posso também falar the shopping center ou the supermarket. Aqui, nós estamos falando sobre um conceito de fazer um programa, ir até tal lugar. Por isso, não é necessário que nós entendamos exatamente que supermercado ou que shopping center. Então, é possível usar the supermarket sem ter uma definição sobre que supermercado. Infelizmente, essa regra não está escrita. Então, a divisão entre quando eu posso usar o the, quando eu posso usar o a ou an, não é muito fácil para entender. Mas isso é peculiaridade da língua. Para a lição de casa, deixe os seus alunos criarem exemplos parecidos com aqueles apresentados no capítulo. Essa flexibilidade, essa criação em casa é fundamental na aprendizagem de cada ponto. O interessante sobre object pronouns é que muitas pessoas conhecem a palavra me. Agora, o resto da tabela é um mistério. Na verdade, a regra é a mesma. Como você vai ver nos exemplos, não é difícil. Provavelmente, a palavra us vai ser a mais difícil para os seus alunos gravarem. Mas é o uso de it que vai atrapalhar a maior parte dos alunos. Por quê? Porque nós temos que usar o it cada vez que nós estamos falando sobre um assunto. Um exemplo para você. Eu não acredito. I don't believe. Se nós não acrescentamos o it no final, não está certo. Por quê? Porque eu não acredito nisso, nessa situação. Então, eu sempre tenho que colocar o it. Dica de pronúncia. Him, them. Palavras que terminam em M. Nós temos que enfatizar esse M. Senão, o them pode ficar como then, que é o então. Him, them. Lição de casa. Os seus alunos só vão ficar à vontade com esse tipo de construção a partir do momento que eles pratiquem e muito em casa e na sala de aula. Nós temos que montar muitas frases desse estilo. I like him, she likes me, we like them. Mais do que nunca, nós precisamos practice, porque é necessário uma flexibilidade total com essas partes das frases. Possessivos. Duas coisas interessantes. A primeira, o uso do your. Your é a sua. Singular é plural. Agora, his, her, its são quando nós falamos sobre uma terceira pessoa. Não é possível usar esse your a respeito de uma terceira pessoa. Pega muita gente. A segunda, a respeito do uso da palavra its. Its termina em S, mas não é plural. É a posse que nós usamos para objetos. Vamos supor, um prédio tem um estacionamento. O estacionamento é do prédio. Nós temos que usar its.
não é plural. Sobre a pronúncia, a única dica do capítulo é a respeito da palavra there. Nós precisamos esticar essa palavra até o fim. There. Dentro desse capítulo, nós falamos também sobre família. Uma dica: parents, mãe e pai. Parentes, relatives. Lição de casa é muito importante para os possessivos. Por quê? Os alunos começaram a ter uma ideia que eles mesmos podem construir muitas coisas e muitas frases interessantes com o pouco de inglês que eles têm. Mas é fundamental que você, como professor, alimente os seus alunos com o vocabulário e com os verbos. O verbo ser, estar. Em todo o curso de inglês, muitas pessoas falam sobre o verbo to be. O interessante é que nós estamos falando sobre um grupo de palavras muito reduzidos. I am, you are, she, he, it is. We are, you are, they are. No passado, duas palavras apenas, o was e o were. Assim então, para o presente e o passado, nós precisamos aprender, na verdade, 6 palavras. Mas até aprender essas 6 palavras, bom, por isso nós precisamos de praticar muito na sala de aula e em casa. Nós não podemos progredir em nosso curso de inglês até que todo mundo na sala de aula tenha uma fluência total com essas palavras. Na sala de aula, você pode destacar a diferença entre o ser e o estar. Em inglês, é o mesmo be. Existem nos livros muitos exemplos de exercícios usando o verbo ser, estar. Então, você pode selecionar os verbos e o vocabulário que os alunos vão usar na sala e na lição de casa. Você não deve enfrentar muitas dificuldades a nível de pronúncia do verbo ser, estar. Talvez no passado a palavra were, mas normalmente os alunos se adaptam depois de um tempo. Resumindo, nós usamos o verbo ser, estar não somente para ser ou estar. Nós usamos em muitas outras construções. Por isso que nós não podemos avançar até que é entendido, até que todo mundo tem gravado na cabeça as 6 palavras mágicas. Bom, os meus comentários sobre o present continuous. O uso em si é muito fácil. O interessante é a pronúncia. Tem que sair o ing nos verbos. Working, playing. Uma outra dica é a respeito dos 2 verbos think e talk. Depois do thinking, depois do talking, normalmente vem about e mais um verbo no ing. Não tem muito porquê, mas nós temos isso. Existe um grupo de verbos que normalmente não são usados na forma ing. Os livros de gramática
tem essa lista. Mas, às vezes, para os brasileiros, é difícil entender por que eu não posso usar entendendo, acreditando. Bom, talvez a única dica que eu posso dar é que para nós entender, ou você entende ou você não entende. Ou você acredita ou você não acredita. Por isso que esse conceito de eu estou acreditando, eu estou entendendo, é uma coisa que nós não aplicamos. Lição de casa. É bom você selecionar alguns verbos que levam ing e alguns verbos excepcionais que não levam ing. O passado, em inglês, como eu falei na fita dos alunos, é muito simples. Ou você acrescenta ed, ou você tem que usar a nossa lista de verbos irregulares. A parte gramatical é fácil. Por isso, o professor tem que ir alimentando os alunos com a parte do vocabulário e dos verbos que você gostaria de usar. Pronúncia. Na fita do aluno é destacado as 3 formas de pronúncia com os verbos regulares que terminam em ed. A seguir, veja uma tabela dos verbos irregulares mais comuns e a sua pronúncia. Become, became, become. Begin, began, begun. Break, broke, broken. Bring, brought, brought. Buy, bought, bought. Choose, chose, chosen. Come, came, come. Cost, cost, cost. Draw, drew, drawn. Eat, ate, eaten. Feel, felt, felt. Fight, fought, fought. Find, found, found. Forget, forgot, forgotten. Get, got, got. Go, went, gone. Have, had, had. Hear, heard, heard. Keep, kept, kept. Leave, left, left. Lose, lost, lost. Make, made, made. Meet, met, met. Pay, paid, paid. Put, put, put. Read, read, read. Say, said, said. See, saw, seen. Sell, sold, sold. Send, sent, sent. Sing, sang, sung. Sit, sat, sat. Sleep, slept, slept. Speak,
spoke, spoken. Spend, spent, spent. Take, took, taken. Teach, taught, taught. Tell, told, told. Think, thought, thought. Understand, understood, understood. Wake, woke, woken. Wear, wore, worn. Win, won, won. Write, wrote, written. O futuro em inglês. Como é colocado na fita do aluno, a palavra will já dá a entender o futuro em inglês. Além de ser fácil de usar, a pronúncia também não apresenta grandes dificuldades. Você, o professor, vai escolher os verbos e o vocabulário. E o aluno vai montando na sala de aula e em casa. Algumas preposições são apresentadas também neste capítulo. O in, dentro. On, em cima, ou para datas específicas. E o at, para pontos fixos. As preposições são melhor explicadas mais para frente. Neste capítulo, Basic Questions, mais uma vez, nós temos uma coleção de palavras-chave. 11 palavras que nós vamos usar para montar perguntas. Nós precisamos saber de cor essas palavras. Estas 11 palavras têm que ser bem assimiladas pelos alunos antes que nós possamos ir mais para frente. O interessante é que a base dessas perguntas é sempre a mesma. Nós precisamos mudar apenas a palavra-chave que vai dar vida para a nossa pergunta, seja passado, futuro, condicional. Provavelmente, os seus alunos vão encontrar dificuldades com do e does. E também com essa palavra would, que em português não tem tradução. É apenas o aria que dá o condicional na final de uma palavra. Gostaria, would like. É fácil. Agora, compraria, would buy. Venderia, would sell. É mais difícil os alunos entenderem o uso dessas palavras. É por isso que nós precisamos praticar muito a estrutura com would. Uma dica sobre may e might. As duas formas são usadas para dar a entender permissão e possibilidade. Na verdade, quando nós falamos sobre permissão, essas duas formas são pouco usadas hoje em dia. Quando nós falamos em possibilidade, na pergunta, às vezes nós usamos o could. E na resposta, normalmente, são usados mesmo o may e might. Uma dica sobre much, many e a lot of. Normalmente,
Nós, hoje em dia, usamos muito a lot of, quando nós falamos sobre quantidades. Na pergunta, é mais normal usar o much ou many. Também no negativo. Mas você pode usar a lot of para as duas formas. Palavras com question words. Na verdade, o uso não é tão difícil. Nós precisamos pegar o nosso question word e colocar ele na frente da frase. O problema é que o what significa o que, o which, qual, e o how, como. Mas, às vezes, a tradução não é perfeita. Então, o what pode até ser o como. E o how também pode ser o que. Por isso que nós precisamos praticar muito os exemplos mesmo para reforçar o que é certo e o que não é. Mais uma vez, nós temos um grupo de palavras mágicas, chaves. Nós precisamos entender cada uma delas. E nós precisamos praticar muito até que nós acertamos. A pronúncia. Uma palavra que começa com W, nós precisamos esticar um pouco. What, when, why. Já o who é uma exceção, bem curtinha. Who. Uma dica a respeito de alguns verbos utilizados nesse capítulo. O do, fazer. O make também é fazer. Existe uma diferença? Na prática, não. Às vezes o fazer é fazer de construir, enquanto o do é fazer de efetuar. Agora, mesmo essa regra não vai muito longe. Nós precisamos saber quais são os verbos fazer que levam o do, quais são os verbos fazer que levam o make. O verbo prefer. Em inglês, nós só podemos utilizar o prefer quando nós temos duas coisas aonde nós vamos mostrar uma preferência de uma para o outro. Assim, eu não posso perguntar em inglês que país você prefere se eu não tenho dois bem identificados. O verbo know, de conhecer ou de saber. Eu posso perguntar para você se você conhece alguém. Agora, se eu estou perguntando se você já conheceu, eu tenho que usar o verbo meet, quando você conhece pela primeira vez. Outra dica, quando você fala, eu quero conhecer Paris, em inglês, eu não posso usar o verbo know, porque isso dá a entender que eu quero conhecer todas as ruas, todos os pontos, que na verdade não é a ideia. A ideia, eu quero visitar, eu quero ver. I want to visit. I want to see. E não, I want to know. Get up, levantar. Wake up, acordar. São verbos, em português, uma palavra só. Em inglês, duas. Isso, o phrasal verb, acontece muito em inglês, com muitos verbos chaves. Existe muito material por escrito a respeito desse tipo de verbo. E, para ter uma fluência em inglês, nós precisamos encarar esse tipo de verbo. Precisamos aprender, precisamos praticar. Às vezes, você pode dividir as duas partes. Às vezes não.
Mas não existe uma regra. Então, nós precisamos saber e nós precisamos praticar. Assim, nós temos o verbo experimentar de roupa, que é try on. I like to try jeans on. Eu gosto de experimentar jeans. Agora, experimentar de outras coisas não seria try on. Experimentar comida é apenas try. Mais uma vez, nós precisamos conhecer e nós precisamos praticar. Uma última dica. Em português, vocês usam algumas perguntas curtas, tipo quem foi? O que aconteceu? Nós também temos esse tipo de pergunta. E nós não utilizamos um sujeito, subject. Uma pergunta que não utiliza um subject também não tem o auxiliar. Que aconteceu? What happened? Quem jogou? Who played? O importante sobre esse capítulo é que os seus alunos vão montando frases cada vez mais complexas, em casa e na sala de aula. Perguntas no presente e no passado com o verbo be. É muito importante o aluno identificar qual é o verbo na minha frase. Se o verbo for o verbo ser, estar, no presente e no passado, eu não preciso usar o do e o did na minha pergunta. Esse processo de identificação é um tipo de ginástica mental. O aluno tem que decidir: o verbo é ser, estar ou não? Se é não, eu preciso utilizar o do, o does, o did, se fosse passado. Se é verbo ser, estar, eu preciso pegar o verbo ser, estar e inverte para montar a minha pergunta. Por isso que nós temos que conhecer as palavras que são usadas quando nós usamos o verbo ser, estar. I am, pergunta, am I? No passado, you were, pergunta, were you? Se o verbo é outro, pensar, viver, ir, nós temos que utilizar o do ou o does, he, she, it, e no passado, did. Uma dica sobre quantos anos. Em português, vocês utilizem o verbo ter. Quantos anos você tem? Em inglês, nós utilizamos o verbo ser, estar. Quantos anos você é? How old? Já é quantos anos? Não podemos usar a palavra years depois do how old. How old? Quantos anos? O verbo nascer em inglês. Nós não temos um verbo nascer. Nós utilizamos a palavra be mais a palavra born. Assim, where were you born? Aonde você nasceu. É o were e o born que dá nasceu no passado. Às vezes é difícil para os brasileiros usam were junto com uma palavra de pergunta. Mas vamos com calma, porque não é tão complicado. Where were, when were, why were. O importante é terminar primeiro a palavra de pergunta e depois começar o were. Lição de casa. Vamos escolher
frases utilizando o verbo ser, estar e utilizando outros verbos. Nós precisamos aumentar a flexibilidade da cabeça de nossos alunos. Perguntas com o verbo to be. Bom, foi esclarecido que quando nós falamos no presente e no passado, é necessário pegar o verbo to be e inverter com a pessoa. I am, pergunta am I. I was, pergunta was I. Com os demais auxiliares, a construção é diferente. Will, can, could, should, would, may, might, must. Os nossos auxiliares mágicos necessitam o infinitivo do verbo to be, igual a todos os outros verbos. O resultado são construções assim. Can you be? Will you be? Mais uma vez, nós precisamos treinar muito. É uma pergunta com ser estar? Sim. É presente ou passado? Sim. Uma ideia. É ser estar no futuro? Ou no condicional? Ou pedindo permissão? Sim. Então, é outro modelo. O auxiliar can dá a entender permissão ou condições, capacidade de fazer algo. Infelizmente, tanto no passado quanto no futuro, eu não posso utilizar a palavra can. Por quê? Porque can só pode ser usado no presente. Por isso, existe um verbo especial, be able to. Assim, no presente, eu posso usar o can. No passado, o be able to, que é was able to, were able to. E no futuro, will be able to. Tanto para ter condições de fazer ou ter permissão, ser liberado para fazer algo. É a palavra could. Bom, o could nós podemos utilizar no passado. Agora, é melhor evitar, porque o could normalmente nós usamos para uma possibilidade, talvez hipotético, no futuro. He could play. Não tenho certeza se vai ou não. Os adjetivos. Uma etapa muito importante em nossas aulas de inglês, porque dá mais vida para as frases. Nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado na medida que nós usamos um adjetivo. Por quê? A city, uma cidade. Se eu vou acrescentar expensive, caro, a primeira letra é vogal. Por isso, eu tenho que mudar a para an expensive city. E se nós temos duas coisas para falar a respeito de uma cidade? Se a cidade é cara e a cidade é grande. Existe uma sequência certa para a colocação dessas palavras? Tamanho, idade, cor, origem e do que é feito. A boa notícia é que, na prática, poucas pessoas usam essa regra. Existe uma regra, talvez um pouco mais fácil, que nós podemos utilizar.
opinion, beautiful. Fact, cheap. A beautiful, cheap car. Agora, essas dicas devem servir como um tipo de ajuda para você. Se alguém pergunta, existe uma regra? Na verdade, não. Uma dica sobre o to, T-O-O. Quando nós usamos o to, sempre nós temos a ideia de excesso. Eu não posso falar I am too hot. Eu estou quente demais. Por quê? Porque se a ideia é simplesmente eu estou com muito calor, I am very hot. Se é eu estou com muito calor para dormir, nós temos uma consequência aí que eu posso usar I am too hot. No próximo capítulo, nós vamos falar a respeito de adjetivos usados para dar vida a frases sobre pessoas. Por isso, a lição de casa deste capítulo deveria trabalhar com lugares, cidades, empregos, em vez de pessoas. A colocação dos adjetivos, quando nós estamos falando sobre pessoas, não é diferente do capítulo anterior. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito do uso da palavra people. People pode ser povo ou pode ser pessoas. Como pessoas, não tem S no final. People já significa pessoas. Como povo, significa um povo. No plural, povos, aí é peoples com S. Mas na prática é pouco usado. O singular da people é person. Children é uma palavra que também apresenta algumas dificuldades. O singular é child. O plural, children, não tem o S, mas já é plural. A palavra as, em inglês, é mais um motivo de confusão. As big as, tanto quanto. He works as a teacher, as como. Aí nós temos mais um motivo para a confusão. Por quê? He works like a teacher. Também ele trabalha como professor. Agora, he works as a teacher. Ele trabalha como professor e ele é mesmo professor. He works like a teacher. Ele trabalha como professor, mas de fato não é um professor. Vamos relembrar que o like como verbo também é gostar, além de ser parecido com. E o look like é parecido com, mas no aspecto visual. Quando nós falamos no negativo, a regra não é muito difícil. Apenas acrescentar a palavra not. Muitas vezes nós juntamos o verbo e a palavra not. Assim, I am not vai ficar I'm not. Assim, a pronúncia fica muito mais difícil do que a regra. Você pode falar muito bem separadamente. I am not. Isso não quer dizer que o seu inglês
vai ficar mais pobre. Pelo contrário, quando nós estamos montando frases que têm a palavra ter, muitas vezes nós temos que decidir se nós estamos falando sobre posse ou se nós estamos falando que existe, de haver. O difícil é lembrar se eu preciso usar o verbo have ou a família there is, there are, ou no passado there was, there were. Bom, se nós temos posse, eu preciso usar o have. Se existe, de haver, nós precisamos usar there is, there are. Muitas vezes é possível montar duas frases, usando ter e a outra usando there is, there are, que vai dar a entender a mesma coisa. I have a problem. There is a problem. Bom, eu tenho um problema e tenho um problema. Como dica, se você tem uma pessoa na frase, normalmente nós temos que partir para o have. E se nós começamos uma frase com in, isso normalmente vai mandar there is ou there are. In São Paulo, there are a lot of restaurants. Ou São Paulo has a lot of restaurants. O negativo de qualquer verbo, menos o verbo ser estar, vai utilizar a nossa tabela de auxiliares. Assim como am not, is not, ficando I'm not, he isn't, nós podemos juntar o auxiliar e o negativo not. Do not, don't. Does not, doesn't. A pronúncia é um pouquinho mais difícil. Então, também não é obrigatório juntar. Uma dica sobre a palavra use, que é um dos pontos destacados dentro deste capítulo. Quando nós falamos use a respeito de roupa, ele está usando uma camisa. Na verdade, nós só podemos utilizar a palavra use para roupas se a roupa oferece algum tipo de benefício ao usuário, tipo uma bota de segurança ou um óculos de segurança. Aí nós podemos usar use. Para as demais roupas, nós temos que usar uma palavra wear, que dá a entender vestir, de usar. Usar somente se tiver algum tipo de utilidade. Agora, uma última dica a respeito de dias de semana. Quando nós estamos falando sobre uma ação que é feita com frequência, sempre no mesmo dia de semana, nós temos que acrescentar um S no dia. He plays tennis on Mondays. Dá a entender todas as segundas-feiras.